boa tarde. Deixar uma criança ou qualquer pessoa que esteja sob os seus cuidados sozinha é considerado abandono de incapaz. Isso é crime e está previsto no Código Penal brasileiro. Esse é o destaque do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Tribunal Superior Eleitoral autoriza a assinatura eletrônica para a criação de partido político. Operação Checkmate. Polícia Federal apura crimes na administração pública de Cabedelo, na Paraíba. 4 vereadores alvos da operação foram afastados do cargo. E ainda, na terceira reportagem da série sobre direito trabalhista, vamos falar de férias. Geralmente na equipe tem uma escala de férias, então tem que conciliar o interesse de todo mundo. A Polícia Federal realiza hoje a 6ª fase da Operação Checkmate, que apura crimes na administração pública de Cabedelo, na Grande João Pessoa, na Paraíba. 4 vereadores são alvos desta etapa da operação, da investigação, e foram afastados dos cargos. Quem tem os detalhes e conversa agora ao vivo com a gente é a repórter Carla Lucena. Olá, Carla, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, essa operação ela foi autorizada pela Justiça de Cabedelo e os agentes cumpriram 8 mandados de busca e apreensão nas casas dos vereadores investigados. Os alvos da 6ª fase da Operação Checkmate são aí acusados de terem recebido propina para apoiar o então prefeito Leto Viana, que está preso desde abril do ano passado. E olha só, o dinheiro usado para supostamente comprar os parlamentares vinha de contrato feito com a empresa responsável pela coleta de lixo no município. Bom, Rafaela, se ficar comprovado que esses vereadores participaram do esquema, eles vão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude à licitação. E agora eu volto com você, Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Carla. E 11 pessoas foram presas pela Polícia Federal na Operação Voo Baixo. A ação tem como objetivo combater o tráfico internacional de drogas. De acordo com a polícia, o grupo era comandado por um empresário que promovia a compra e distribuição de cocaína boliviana. Desde maio de 2018, já foram apreendidos quase 3 toneladas da droga. Ao todo, foram expedidos pela Justiça 46 mandados, sendo 13 de prisão temporária e 33 de busca e apreensão em 6 estados. A Justiça também determinou o sequestro de bens, como fazendas e 7 aviões usados pelos traficantes. E por 4 votos a 3, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu autorizar o uso de assinaturas eletrônicas em vez de assinaturas em papel para a criação de um partido político. Mas a modalidade só será aceita depois que o tribunal regulamentar a questão. O entendimento foi firmado pela Corte ao responder a uma consulta sobre o tema apresentada pelo deputado federal Jerônimo Pizolotto Gorgen, do PP do Rio Grande do Sul. O parlamentar queria saber se assinaturas digitais poderiam ser usadas para comprovar o apoiamento mínimo exigido por lei para a criação de um partido político. O senador Renan Calheiros virou réu em ação penal no Supremo pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão é da 2ª turma. Segundo o MPF, Renan Calheiros teria recebido quase R$2 milhões da NM Engenharia em troca de favorecimento em contratos com a Transpetro entre os anos de 2008 e 2010. O dinheiro teria abastecido diretórios estaduais e municipais dos partidos MDB e PSDB. Na semana passada, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, aceitou parcialmente a denúncia. O ministro Ricardo Lewandowski foi o primeiro a rejeitar a denúncia. De acordo com ele, o Ministério Público Federal não apresentou provas que apontam a participação do senador nos crimes. Apenas expôs relatos de acordos de colaboração premiada de investigados que acusam Renan Calheiros. Que não me parece razoável a imputação dos delitos de lavagem de dinheiro com base nesses substratos frágeis de convicção decorrentes da mera narrativa dos colaboradores acerca da trilha percorrida pelos valores embolsados ao Diretório Estadual do PMDB de Tocantins. Não há, reafirmo, indício mínimo que mostre suposta intervenção do denunciado para que os valores doados fossem revertidos em favor
do pretenso aliado político. O ministro Gilmar Mendes também votou pela rejeição da denúncia. Segundo ele, nenhum dos relatos indicados pelo Ministério Público Federal foi confirmado com outras provas contra o senador. A descrição da conduta de solicitação, recebimento ou aceitação de vantagem indevida é imprescindível para fins de demonstração do dolo do agente e de sua adesão consciente e voluntária à empreitada criminosa. Já o ministro Celso de Mello acompanhou o relator, ministro Edson Fachin, e aceitou parte da denúncia. Para ele, há indícios suficientes que justifiquem a abertura de uma ação penal. Os modos em que é redigida a acusação, é razoável afirmar-se a existência de substratos indiciários mínimos convergentes para a prática do crime de corrupção passiva pelo denunciado José Renan Vasconcelos Calheiros, suficientes a autorizar contra si a instauração de ação penal pelo crime de corrupção passiva. A ministra Carmen Lúcia também acompanhou o relator e desempatou o julgamento pelo recebimento da denúncia. Análise da denúncia e seu confronto com os elementos probatórios revela embasamento suficiente, pelo menos em parte, tal como concluído pelo ministro relator e agora acompanhado com as vênias da divergência pelo ministro Celso de Mello. O juiz que atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, nas redes sociais, foi afastado do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça. O julgamento ocorreu nesta terça-feira. A decisão foi por maioria de votos. Os conselheiros determinaram a aplicação da pena de disponibilidade para o juiz eleitoral do Rio de Janeiro, Glaucenir de Oliveira. A pena é considerada a segunda mais grave prevista na Lei Orgânica da Magistratura e impõe o afastamento do cargo por no mínimo 2 anos. O caso foi levado ao CNJ depois que o juiz Glaucenir Oliveira, em 2017, divulgou um áudio em aplicativo de mensagens criticando o ministro do STF, Gilmar Mendes, por ter concedido um habeas corpus ao ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. O juiz chegou a formalizar um pedido de desculpas para o ministro Gilmar Mendes, que não aceitou. No julgamento desta terça-feira, o plenário do CNJ aprovou a pena ao magistrado. Ao votar, o presidente do Conselho do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, considerou que a atitude do juiz não atacou somente a imagem do ministro Gilmar Mendes, mas a todo o STF. Não se pode brincar com o Supremo Tribunal Federal, com o Judiciário brasileiro. São essas manifestações que faz depois ocorrer o que nós assistimos muitas vezes na rua. Ataque ao Judiciário como um todo. E não há democracia sem um poder judiciário independente. E sem uma Suprema Corte independente. Fica fácil, assim, sair acusando e depois pedindo desculpa. Isso foi suficiente para pagar todo o dano que ele fez à magistratura nacional, à imagem do Supremo Tribunal Federal? De maneira nenhuma. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai definir tese sobre o julgamento do compartilhamento de dados fiscais e bancários de contribuintes com o Ministério Público e a Polícia. Todos os ministros já votaram e agora vão discutir qual será o alcance da decisão da Corte. O recurso julgado no plenário tem repercussão geral, ou seja, a decisão vai valer para todo o país. Com isso, os ministros precisam definir quais serão os limites para o compartilhamento de dados fiscais e bancários quando houver indícios de crimes, como a lavagem de dinheiro. Na sessão de quinta-feira da semana passada, o plenário, por maioria, definiu que não há irregularidade no compartilhamento integral de informações obtidas por órgãos de fiscalização, como a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF. Os ministros entenderam que não há quebra de sigilo no repasse dessas informações. Agora, resta definir, por exemplo, se o Ministério Público pode solicitar essas informações e se alcançaria apenas os contribuintes que já estão sendo investigados. Outro ponto é se os relatórios do antigo COAF podem servir como provas ou se são apenas um meio para se obter provas. E no próximo bloco vamos falar de abandono de incapaz, crime previsto em lei. Não saia daí, eu volto já. É a garantia de certos direitos e de certos preceitos que eu teria para ter uma vida digna.
Deixar uma criança sozinha em casa é considerado pela lei abandono de incapaz. E isso é crime. Da mesma forma, a pessoa pode responder na justiça e quem não denuncia situações como essas também deve ser responsabilizado. Vamos entender um pouquinho melhor na reportagem de Evne Araújo. No Distrito Federal, uma criança caiu do 3º andar deste prédio ao ser deixada sozinha em casa. O menino, de 5 anos, subiu no sofá para olhar a janela e acabou despencando. A mãe foi presa. Segundo a polícia, ela saiu para uma festa às 11 horas da noite e só voltou para casa às 5 horas da manhã. O caso foi em outubro e chocou a capital do país. Deixar criança sozinha em casa é crime. Abandono de incapaz tem pena prevista de 6 meses a 3 anos de detenção. De acordo com a legislação, só com 16 anos, um menor de idade é capaz de se responsabilizar pelo que faz. Até lá, os pais é que respondem por ele. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que nenhum deles pode ser submetido à negligência ou ter os direitos fundamentais violados por qualquer tipo de omissão. O Conselho Tutelar é o responsável por garantir o bem-estar dos menores de idade. A entidade também acompanha e orienta as famílias que, por algum motivo, estão falhando nesses cuidados. A gente chamamos, observamos, qual é a situação, o que levou ela a deixar essa criança sós, entendeu? Conversamos bastante. Dependendo da situação, a gente aplica uma advertência, e entregamos a criança novamente para a família. Agora, se a gente perceber que é um caso mesmo recorrente, que a criança realmente está em risco, registramos uma ocorrência, e procuramos uma família extensa ou fazemos o acolhimento. Familiares e vizinhos fazem parte da rede de combate ao abandono de crianças. A lei é clara ao dizer que é obrigação de todos denunciar. Quem sabe de irregularidades e não faz nada pode, inclusive, responder criminalmente por omissão. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Carlos Gomes. Carlos, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Tudo jóia. Nós acompanhamos agora na reportagem da Evne Araújo o caso de uma mãe aqui de Brasília, chamou atenção em todo o país. Ela saiu para uma festa às 11 da noite e só voltou no dia seguinte. Isso configura abandono de incapaz? Mas não podemos confundir com aqueles casos em que mães trabalham o dia inteiro e a criança fica um pouco sozinha, é isso, doutor Carlos? Exatamente. No caso da reportagem, o abandono se configurou porque a mãe teve a intenção explícita de deixar o filho sozinho para ir para uma festa, expondo as crianças a risco, com a janela aberta ou com a porta destrancada. Mas é importante a gente diferenciar esse caso da maioria que acontece que pode se configurar uma negligência familiar. O caso da mãe que vai jogar o lixo fora e deixa a porta aberta, ou que vai ao trabalho e deixa a criança descoberta, mas toma todos os cuidados. Às vezes o irmão mais velho ajuda a cuidar. Isso, às vezes com o irmão cuidando. Isso, aí não temos um caso de abandono, e sim uma negligência, que também é punível, mas não criminalmente. Sim, o Conselho Tutelar vai, explica para a mãe o que pode acontecer, pode dar punições para a mãe, se for o caso. E como é que funciona? Quais são as etapas até a perda do poder familiar? Eu imagino que a perda é uma medida mais drástica e nós temos etapas, até chegar a esse fim. Pois bem, para que aconteça a perda do poder familiar, é necessário um processo judicial com direito ao contraditório, ampla defesa, e após uma sentença transitada em julgado. Após essa sentença, o pai perdendo a guarda desses filhos, o filho será encaminhado para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar poderá tomar medidas que ele achar mais cabíveis. De preferência, encaminhar esse menor para um parente mais próximo, com quem a criança tenha relações de afeto, emocionais. Caso não exista esse parente, aí sim a criança poderá ser colocada numa família substituta, com acompanhamento de psicólogos, do serviço social, ou, em última instância, até colocar essa criança para adoção. E é crime, Essa conduta é ilícita, é crime? Sim, o abandono de incapaz é crime previsto no artigo 133 do Código Penal, com pena de detenção que varia de 6 meses a 3 anos, com as agravantes. Se resultar lesão corporal, a pena é de reclusão de 2 a 5, esse abandono resultando em morte, de 4 a 12 anos de reclusão. Agora, precisa ser recorrente o crime ou uma única vez a mãe ou o pai já pode responder?
Olha, de preferência, precisa ser uma atitude recorrente, porque você não pode privar o filho do convívio daquela mãe apenas com aquela prática e devemos sim averiguar caso a caso, se foi um caso de negligência, se foi um caso de abandono. E aí, mesmo sendo um caso explícito de abandono, o pai sim pode responder criminalmente, porém o conselho tutelar vai até a casa da criança, conversa com aquela família, explica as condições para o pai para que isso não venha acontecer de novo. Agora, essa criança ela pode ser encaminhada a um abrigo ou uma adoção quando a situação for mais drástica? Sim, perfeitamente. Como eu disse, primeiro o conselho tutelar ou a justiça ela vai dar preferência para que essa criança fique com familiares próximos com quem ela tenha relação de afeto, relações emocionais. Não existindo esses familiares, os familiares não tendo interesse, o conselho tutelar vai tomar a próxima medida que seja pertinente que atenda ao melhor interesse da criança. Colocá-la numa família substituta, que não é diferente da adoção nos termos do ECA, ou, em último caso, colocar a criança para adoção. É importante ressaltar que a criança, acima dos 12 anos, ela precisa ser ouvida para qual atitude vai ser tomada. Se ela vai para uma família substituta, se ela quer ir para a adoção definitiva. Doutor Carlos, e os vizinhos ou as pessoas que convivem com aquela criança, com a família, observou alguma coisa de diferente? Quem procurar? O que fazer? Então, no caso de abandono de criança, é recomendado ligar para o conselho tutelar da sua região. Mas a gente deve esclarecer que o abandono de incapaz não se refere apenas a crianças. Pode ser idosos, podem ser pessoas com deficiência, até mesmo pessoas com deficiências transitórias que no momento do abandono não tem como se defender daquele risco. Nesses casos, se o abandonado for uma criança, sim, ligue para o conselho tutelar da sua região que ele tomará as providências. Caso seja um idoso ou uma pessoa com deficiência, ligue para a polícia, vá na delegacia mais próxima ou faça uma denúncia diretamente no Ministério Público. Doutor Carlos Gomes, mais uma vez eu agradeço a participação, obrigada. Eu que agradeço. E no próximo bloco vamos falar das férias tão esperadas pelos trabalhadores. Saiba os seus direitos em relação ao assunto daqui a pouco. Eu volto já. Justiça é agir de uma maneira que as pessoas tenham o que elas merecem ter. O Ministério Público de São Paulo está investigando como homicídio as 9 mortes ocorridas no baile funk em Paraisópolis, após a intervenção da Polícia Militar. A apuração vai durar 30 dias e será conduzida pela promotora Soraya Bicudo Simões, do 1º Tribunal do Júri. O caso ocorreu no domingo em Paraisópolis, que fica na zona sul de São Paulo, na dispersão de um baile funk feita pela Polícia Militar e resultou em 9 mortos e 12 feridos. O Ministério Público Federal em Pernambuco denunciou à Justiça 7 pessoas acusadas de fraudarem documentos para desviar dinheiro público do Ministério da Ciência e Tecnologia. O dinheiro deveria ter sido destinado à estruturação de cadeia produtiva de artesanato em cidades do Maranhão, mas foi desviado para familiares da diretora da cooperativa conveniada. A investigação feita pelo Ministério Público Federal mostra que em 2009, os diretores de uma cooperativa de turismo criaram a empresa já com o objetivo de desviar dinheiro público. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassou R$1 milhão. O dinheiro destinado a apoiar o artesanato foi desviado aos familiares e conhecidos de uma das responsáveis pela cooperativa. Todos foram denunciados pelo crime de estelionato. Se forem condenados, podem pegar até 5 anos de prisão, além do pagamento de multa. E hoje, na série de reportagens sobre alguns dos principais direitos trabalhistas, vamos falar sobre as férias. Acompanhe. Todo ano a família da Aline que viaja durante as festas de fim de ano. Por isso a bancária sempre tira férias em dezembro, mas não o mês todo. Este ano foram 12 dias em julho e serão 18 em dezembro. Geralmente na equipe tem uma escala de férias, então tem que conciliar o interesse de todo mundo, né? Em geral, os gerentes levam isso em consideração, por exemplo, quem tem filhos em idade escolar, quem não tem, dá uma priorizada.
e tenta dividir para atender a necessidade de todos na medida do possível. Com a reforma trabalhista, agora é possível dividir as férias em até 3 períodos. O primeiro não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ter menos de 5 dias. O funcionário pode vender 10 dias, é o abono pecuniário. O empregado deve assinar o aviso de férias com no mínimo 30 dias antes do início do período de férias. A empresa, por sua vez, deve fazer o pagamento ao funcionário com até 2 dias úteis antes das férias. O trabalhador também deve receber 1/3 de férias, calculado sobre o valor do salário. Se ele for demitido antes do fim do período aquisitivo de 12 meses, deve receber o valor das férias de forma proporcional. Vale lembrar que o empregador e o funcionário podem combinar qual o melhor período para o empregado ter as férias, mas o poder de decisão é sempre do empregador. Há casos em que as empresas não vão funcionar, por isso optam por dar férias a todos os empregados no mesmo período. São as chamadas férias coletivas. Neste pub em Brasília, ano passado as portas não fecharam, mas os donos decidiram trabalhar e deram férias para os 6 funcionários. Aqui na minha empresa, nós chegamos no meio do ano e nós perguntamos para os funcionários se a gente pode dar férias coletivas lá para o meio de dezembro a janeiro, justamente que é um período onde Brasília não tem muito movimento, então nós conversamos com nossos funcionários e eles gostam de ter férias coletivas desse período porque eles podem estar viajando, né? Se divertindo. Em geral, as férias coletivas seguem os mesmos requisitos das programadas, mas como o próprio nome diz, todos os trabalhadores ficam dispensados das atividades. Coletivo, a empresa normalmente determina o período de férias. E esse período, normalmente, na verdade, ele coincide com o período de dezembro e janeiro, que tem uma produtividade, né, menor. Para a empresa, nesse período, não tem tanto impacto na produtividade e acaba sendo mais fácil fazer a gestão do colaborador nesse período. Esta advogada afirma que, no caso das férias coletivas, o empregado não precisa ter cumprido o período mínimo de atividade. E lembra, quando voltar a trabalhar, recomeça a contagem para as próximas férias. As férias coletivas, elas normalmente são para todos os empregados, né? E a empresa também tem que comunicar com antecedência. Muitas dessas férias são estabelecidas mediante acordo e convenção coletiva de trabalho. Esse período reinicia a contagem do período das férias do próprio empregado. Neste caso específico, a contagem vai iniciar do retorno das férias coletivas. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Você acompanha agora o programa TRT das Gerais. Logo em seguida, tem o Direto do Plenário com a transmissão ao vivo das decisões do Supremo Tribunal Federal. Uma boa tarde para você, obrigada pela companhia e até amanhã.